E aí, galera! Bem-vindos a mais um PodDub! E hoje estou aqui com o Obscurinho para fazer mais um collab dessa vez. Dessa vez no canal do Obscurinho. Então, se apresenta aí, Obscurinho! Aqui o Obscurinho do lado, Nerd Obscuro, bem-vindos. Hoje a gente tá fazendo uma live diferente, junto aqui com o Cássio, o Diego, da editora, e o Pedro Lustosão, que sempre tá me ajudando nesse tipo de live, que ele entende mais os contatos. Com certeza. Para falar um pouco sobre esse mundo das editoras de mangás, que muitas vezes a gente consome, mas quantas vezes a gente entende, sabe? Muitas vezes o público exige, mas como que ele entende, como que ele vê o contexto por trás do que ele está pedindo, né? Muitas vezes ele recebe, ele lê, mas aí ele... Ué, como surgiu, né? Quem está por trás? Esses caras aí estão por trás, trazendo umas coisas que a gente adora, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso e tirar algumas dúvidas, conhecer um pouco mais. Isso aí. E quem vai começar a primeira pergunta? Primeira pergunta? Posso começar? Eu ia tirar o Joaquim Pô, mas como eu tô sem, por enquanto, sem aparecer, eu não posso falar qual que é o que eu escolhi, né? Pô, pode começar, Pedrão. Você começa aí com a pergunta. Tranquilo! Bora que vamos! Essa pergunta vai ali para vocês dois, tá? Se quiserem fazer até Joaquim Pô, vocês podem, tá? Se tratando assim... como foi a história, né? Normalmente vocês têm as negociações incríveis, né? E meio cabulosas. A primeira pergunta que eu tinha anotado aqui é sobre o processo, né? Se teve alguma boa recepção nos últimos lançamentos. Então, por exemplo, no caso de mangás, quadrinhos, teve algum autor bastante receptivo com vocês na hora? Isso é meio jogado assim, mas não estava anotado, então não pude deixar de falar. Então, quiserem comentar aí as experiências, pode ser engraçadas ou não, porque eu já acompanhei porque pouco... Porque tem os autores que são complicados, né? Ou as editoras, sei lá. Então, se quiserem comentar aí uma história engraçada da receptividade dos autores, podem comentar, ou das editoras. Quiserem comentar uma história engraçada aí. Acrescentando o que ele disse, né? Porque também tem essa questão, a gente tinha feito uma outra entrevista com os editores, eles tinham comentado o fato de que às vezes a gente nem tem contato com os autores, né? Mas às vezes acontece um caso assim que tem alguma informação, observação, e aí vocês têm alguma história desse tipo? Pois eu ia falar exatamente isso, né? Normalmente é bem difícil a gente ter contato direto com os autores, né? O normal, quando a gente vai fazer uma proposta, uma negociação, em geral, é com uma editora estrangeira, ou com um agente estrangeiro. Raramente a gente fala com os autores, né? No caso da Conde, eu tenho pelo menos uma história para contar, que é da Aimee de Jong, autora holandesa, que a gente lançou Táxi, Sala de Espera da Europa, 2 quadrinhos dela, e vamos lançar um terceiro agora, que é Honey Buzzard. E eu conheci o trabalho dela através de uma matéria num site de notícias francês. E aí achei o trabalho dela bem legal, e aí eu procurei ela no Instagram e mandei mensagem para ela no Instagram. E aí ela me respondeu, e ela me mandou o e-mail dela, escrevi para ela por e-mail, e no e-mail ela me mandou os contatos da editora para eu tentar contratar os títulos dela. Então, neste caso, foi um raro caso de eu ter contato primeiro com o autor. E acabou sendo bem legal, porque ela foi convidada para a Comic Con, né, para a CCXP do ano passado, e eu ajudei a trazê-la. Então, por causa disso, a gente trocou telefones também. Então eu tenho o WhatsApp dela, a gente acaba conversando por WhatsApp de vez em quando sobre títulos e tal. Então eu acabei tendo um contato mais estreito com essa autora, que é a Aimee de Jong, autora de 2 títulos e agora um terceiro que a Conde vai lançar, que é o Honey Buzzard.
Muito bom, cara. Muito bom. Agora uma pergunta que eu faço. Espera aí, bom, rapaz. né? O Diego nem comentou. O Diego nem comentou a história, rapaz. Deixa o Diegão. Fala, Diegão, comente sua historinha. Então, mesmo, Diego, eu esqueci. Desculpa, tá? De boa. Eu acho legal também a gente fazer um aviso aqui, né? Botar uma tarja de aviso, que é o seguinte, né? Diferente do Cassius, né? Que tem essa experiência, essa vida toda com o mangá. Nós vamos publicar o nosso primeiro mangá. A gente é bebezinho, assim, a gente tá de fralda, assim, né? Eu vou até pegar aqui a imagem. A gente leu o mangá no Brasil graças a pessoas como Cassius, e agora, então, que a gente vai publicar, então, o nosso primeiro mangá. Então, a gente está recém começando no mundo do mangá. Mas, por uma curiosidade absurda, Cassius, a gente conseguiu conversar com o autor. Sabe? Olha aí. Muito louco isso. Porque a gente, né, estava atrás de mangá para publicar, tal, só que somos uma editora nova, a gente é recém, vai fazer 5 anos, mas publicando 4, né? Sabe? A gente tem de publicação 4 anos, 5 anos que a gente começou a editora. E aí já fizemos várias licenças, né, de diversos países, tudo, e a gente estava com essa coisa no radar, vamos tentar publicar o mangá e tal, mas o Cássio pode explicar melhor que eu, é bem difícil, é bem fechado o mercado, chegar lá no Japão, a gente, né, daqui a alguns anos a gente tenta tal. Só que nessa, a gente está publicando material de uma editora chamada Titan, uma editora maravilhosa. Eles têm um acordo lá, que é um selo novo deles, que é o Hard Case, que são selos de histórias policiais maravilhosas. Eles trouxeram gente muito legal, tipo a Krista Fausto, que a gente já publicou um quadrinho da Krista aqui com o Deodato. Ela é uma autora de romances policiais e também começou a fazer quadrinho. Eles estão trazendo Stephen King, um monte de gente foda, assim, sabe? E aí, conversando com eles, a gente trouxe esse quadrinho deles pro Brasil, Pickland. Aí a gente falou, a gente queria fazer um mangá. E falou, a gente tem um mangá no selo Hard Case, que é um artista novo, relativamente novo, porque ele é artista plástico há muitos anos, já desde a década de 90 e tal. O cara é um maravilhoso artista plástico, é músico e tal, ele é completo. O Eldo é, sabe, aquelas pessoas geniais, assim. E aí ele tinha uma personagem que ele fazia esculturas, tudo, ele resolveu transformar ela num mangá e começar a contar a história dela, que é maravilhosa, uma história que envolve espionagem, máfia, CIA, família, tradições seculares, e ação sensacional, assim. Tipo e aí eles passaram pra gente, e a gente conseguiu, esse vai ser o nosso primeiro mangá que a gente tá lançando esse mês. E nessa loucura, Cássio, assim, de ideia, marcava o Eldo primeiro nos e-mails, o Eldo já entrou na história, né? E quando a gente estava negociando com a Titan, a gente perguntou se podia mandar e-mail para ele, então eles mandaram junto, então ele começou a participar da conversa, brincou, falou que queria conhecer o Brasil, que tá louco para conhecer o Brasil, que gosta da cultura brasileira, tá? Super querido. E como ele tá no Instagram, tá no Twitter, então toda vez que eu posto, eu marco ele. E aí ele me manda mensagem em inbox, assim, sabe? Tá trocando umas mensagens e tal. Cara, gente finíssima demais, assim. Então a gente que achou que nunca ia conseguir publicar o mangá, a gente conseguiu entrar em contato com o artista, assim, foi muito louco, assim, muita sorte. E aí tá sendo bem legal, vai sair agora, assim, foi difícil. Ele falou pra nós, né, o Eldo falou assim, eles mandaram pra gente a edição japonesa, a original, e mandaram a edição da Titan. E aí o Eldo falou, olha, vocês podem usar a da Titan, né, como base para fazer a tradução brasileira, porque eu gostei muito da tradução em inglês e tal. Aí a gente alertou ele, a gente falou, não, Eldo, a gente não pode, no nosso primeiro mangá no Brasil, dizer que está sendo traduzido do inglês, porque vão nos linchar. Não, a gente não pode fazer isso. A gente vai usar ela para fazer uma triangulação. Então a gente fez isso, né? A gente tem a original no japonês, tem essa em inglês, e aí eu bati a bola com o tradutor, né, para ver, olha, tu escolheu tal palavra, no inglês eles escolheram tal, o que significa isso no japonês? Significa tal. Pô, será que não é melhor tal? Então, e aí a gente fez essa triangulação usando as duas, tal, mas ela foi traduzida toda do japonês, só, né, tendo a edição da Titan como um radar, assim, para ajudar um pouco, já que meu japonês é bem fraco, né, para não dizer zero. Nossa. Mas foi essa história louca que a gente teve de contato com o autor japonês do mangá. A pergunta que eu ia fazer vale para vocês dois, era justamente sobre isso. Quando você tem um contato com o autor, né, ver aqui a empolgação que o autor pode ter, as observações que ele pode passar, é uma coisa que você acabou respondendo, né? Sim, né? Eu fico pensando, imagina se eu fosse o autor, né, e eu chegasse direto para a editora internacional, o que eu diria, né? Será que eu falaria, não, você pode fazer do jeito, eu confio. Não, mas isso aqui, ó. Ou aquilo ali. Ou cumprimentar, né, que ele falou, ele encontrou na Comic Con o Cassius, e eu fico pensando, né, a menina lá em outro país, vendo os fãs da obra dela, que estão sendo conhecidos por aqui, né?
chegando ali, só imaginar a cena, né? Eu não sou muito de ir pra Comic Con, mas assim, parece empolgante. Uma outra pergunta que eu faço é a relação que tem assim com... A gente sabe que é complicado essas obras mais conhecidas internacionalmente, sabe? A gente pode pegar, por exemplo, Dragon Ball, esses mangás aí shonens, mas também tem uns autores que começam agora, sabe? Que estão chegando aqui no mercado, tanto no Brasil, às vezes, quanto internacionalmente. Aí a pergunta para vocês dois também, como é que é esse tipo de recepção, sabe, de chegar agora? Será que tem um pouco de insegurança por ser mais desconhecido? Sabe? Ou quando alguém novo chega? Bom, é óbvio que é muito mais fácil você lançar títulos de autores já conhecidos, né? Em geral, é bem mais fácil, porque você já vai ter, especialmente hoje em dia com a internet, globalização, as pessoas já conhecem, né? Mas exatamente por causa da internet e da globalização, mesmo títulos não tão conhecidos e autores não tão conhecidos acabam já sendo conhecidos no Brasil também, né? Esses dois mangás que a gente anunciou na Conrad, né? O Ghost Stories from the Mountain, que é o que estava primeiro na tela ali do Pedro, e esse agora que está ali, que é o Orikohime Night Cinderella Morning, são mangás que não são mangás gigantes no Japão, ao contrário, são mangás mais desconhecidos. E quando a gente anunciou, tinha gente que conhecia, tinha gente que conhecia os autores, tinha gente que conhecia os mangás. Então, por mais que, obviamente, seja muito mais fácil você lançar os mangás mais famosos, mais fácil no sentido das pessoas já conhecerem, é muito mais difícil porque as editoras japonesas grandes não vão dar esses mangás pra gente, né? Nem pra Script, nem pra Conrad, né? Porque eles já têm negócios ali com a JBC, com a Panini e mais lateralmente com a New Pop, né? E então, com a Pipoca Nankin, talvez, também, né? Pipoca não muito, não. Pipoca, os mangás deles não são mangás conhecidos, não, gente. Pipoca, sim. Os mangás do Pipoca são mangás igual os nossos também. Nossa, tem autores que são autores grandes, até famosos, mas são autores que nunca publicaram, nunca saíram no Brasil, não são autores shonen que estão bombando com anime e tal. Então, não, mais JBC e Panini mesmo, e logo em seguida a New Pop, né? Então, assim, eu acho que todo tipo vale a pena, todo tipo de mangá vale a pena, porque as pessoas, em maior ou menor escala, já conhecem um pouco, né? Desculpa, Diego, eu tava terminando. Não. Eu ia só... de novo, né? Como no nosso caso a gente vai publicar o primeiro, eu vou falar de quadrinhos em geral, então, tá? A gente tem também no nosso catálogo, assim, grandes nomes dos quadrinhos, né? Tipo John Byrne, Garth Ennis, agora que a gente tá trazendo Garth Ennis e tal. Então, cada caso é um caso, sabe? Tem vezes que a gente não fala com a pessoa, fala direto com a editora, né? Com o representante e tal. Tem vezes que a pessoa, ele deixa bem claro, assim, ó, não quero falar, por exemplo, no caso do John Byrne, que a gente trouxe ele, que é um autor, né, que a galera da velha guarda aí adora demais, né, porque, né, Superman, Quarteto Fantástico, tal, fez, né, coisas maravilhosas. A gente entrou em contato com a gente dele perguntando se ele, né, podia conversar com ele, então ele falou, não, ele não fala com ninguém, não adianta, não interessa, ele não quer mais saber de público, de coisa e tal, fala comigo. Aí a gente só mandou a seguinte pergunta, assim, tá, então, mas como é que ele quer que seja a edição? Tem alguma dica, alguma coisa? Aí ele reclamou da edição americana, do papel, ele não gostou do papel que foi feito e pediu pra gente trocar o papel. Aí a gente fez a nossa versão do jeito que ele queria, mandou pra ele e tal, e aí a gente recebeu, né, um agradecimento via gente, dizendo, agradece lá os guris, que eu gostei muito, mas com a gente ele não falou, sabe? Não, em nenhum momento ele falou, ele foi super querido, mas via a gente, nunca ele deixou bem claro que não queria assinar bookplate, não queria nada, assim. Então, né, tem casos que, né, são bem fechados, assim. Mas tem autores que a gente consegue chegar, por exemplo, a gente trouxe para o Brasil o Carlo Ambrosini, que é um grande autor da Itália, né, os maiores autores, né, quadrinhos do mundo e, né, um grande nome do quadrinho italiano.
e a gente lançou um personagem dele aqui, né, que é o Napoleone, que ele publicou há anos lá na Itália, uma série sensacional, que tem a cara do desenho, a cara do Marlon Brando e tal, e a gente trouxe o Carlo pra Comic Con ano passado. Nossa. E olha que louco, né? De novo aquela coisa da sorte. A esposa do Carlo é brasileira, a Lu, lá de Porto Alegre. A gente começou a conversar com a Lu, a gente tá num grupo aqui, né, de fãs de quadrinho italiano e tal. A gente conversando com a Lu e tal, não sei o quê. Resumindo a história, a Lu me ajudou a editar essa obra do Carlo. A gente trouxe o Carlo pro Brasil. O Carlo é um amor de pessoa. A galera ficava maluca lá na Comic Con autografando, porque assim, os fãs do quadrinho da Bonelli, né, que são personagens como o Tex, personagens clássicos do quadrinho que tem décadas, eles falavam assim, teve gente que veio chorando, me abraçar, dizendo: Diego, eu nunca achei que eu ia ter um Tex autografado pelo Carlo, eu nunca achei, sabe? Então assim, eles ficaram emocionados com ele desenhando e autografando para eles lá, sabe? Então assim, cada caso é um caso, depende. Maravilhoso. Ai meu Deus, o Mark, são muitos Marks. É o Mark Miller, o Mark, o do Reino do Amanhã deu branco agora, é o Mark Wait. Obrigado. Ele esteve aqui na Comic Con e a gente publicou um quadrinho dele no Brasil, o Axion. E aí a gente levou para presentear ele com o nosso quadrinho. E aí, como a fila estava muito grande, eu falei pro meu sócio, pro Johnny: não vou ficar lá na fila, né? Deixa a galera falar com ele, vai só tu e ele autografa e tu mostra o nosso quadrinho e tal. Quando o Johnny chegou na fila, eu fiquei com a esposa dele estava do lado, né? Ele bati um papo rápido com a esposa dele, falei: a gente trouxe o quadrinho pro Brasil, né? Pô, sou fã, adoro o trabalho dele e tal, fiquei batendo papo com a esposa. Quando chegou para a hora do Johnny autografar, o Johnny explicou para ele, né? Ali tá o meu sócio que editou. Cara, ele parou tudo, me chamou para eu tirar foto com ele, para abraçar ele e tal, super querido. Eu falei: não quero atrapalhar, né? Não, vem cá, vem comigo. Me abraçou para tirar foto junto, autografou pra gente e tal. Então, cara, cada caso é um caso, sabe? Então, né, não tem regra. Depende se o cara tá de lua também, coitado, de repente aquele dia o cara tá puto, a culpa não é dele, sabe? Brigou com a mulher, brigou com o vizinho, o cachorro morreu, não sei eu, e o cara, fulano foi grosso. Cara, tu não sabe o que o cara tá passando aquele dia. Tem vezes que o cara, várias pessoas já comentaram, o cara tá mais tempo que eu no mercado, sabe, né? Tem pessoas que chegam: o fulano, eu não gosto do fulano. Aí o outro: não, eu adoro o fulano, ele foi super querido. Pô, mas comigo ele foi super grosso. Cara, depende do dia do cara, tal, o cara... Eles são artistas, mas eles são seres humanos normais, né? Então depende do dia do cara, depende de como é que ele tá. Então pra gente tem sido assim, tem vezes que a gente consegue ter um contato maior, tem vezes que não, tá, mas tá indo, tá sendo divertido e tá sendo emocionante, essa é a parte mais legal. Pô, a parte do Kirby, né? A parte do Kirby aí do Super-Homem, né? De uma outra HQ que vocês publicaram dele, pra ele falar, tipo... Tem que trocar o papel aí e vocês conseguirem agradar ele. John Byrne. O Kirby já faleceu, foi John Byrne. John Byrne? Ah, não sabia, eu confundi errado. Mas... Sim, não, o Kirby já foi. Nossa, é verdade, desculpa, informação errada. Mas dele ter pedido o papel e mandar pra ele, e ele ter a aprovação, até dar um agradecimento, pô, demais, cara. Demais, assim. Ele gostou, sabe? Mesmo mandando pra gente. Às vezes, né, é tão complicado, tem que mandar e tudo. Não, deixa meu agente aqui. Pode ser também. Tem um pequeno detalhe, assim, eu que também sou artista, né? Às vezes um detalhe pequenininho, sabe? Que nem o papel, pode fazer uma diferença demais. Às vezes, pra cabeça de um artista. E, assim, sei lá, eu não gostei da tinta que usaram e tal coisa. Aí o cara fica: meu Deus. Aí fica chateado com isso. Aí o que foi? A gente fez tudo direitinho, mas e a tinta? Aí aparece ali, editor: eu fiz com a tinta que você gosta. Eu quero... É mesmo, vê o brilho do olho assim. Ótimo. É uma edição assim do Brasil, um dos países que tem aqui, mas tô feliz, sim. Imagina. Mas assim, uma pergunta também que eu queria fazer. Questão, às vezes, vocês fazem traduções de mangás de diferentes regiões, né? Às vezes uma história em espanhol, uma história em inglês, italiana, uma HQ americana, japonês. Todas essas diferentes regiões, lugares do mundo, com contextos diferentes, uma língua diferente, que acaba chegando aqui adaptado, sabe? Adaptado para o nosso brasileiro. Às vezes acontece no processo, eu devo imaginar que enquanto estão trabalhando na tradução, por exemplo, de um mangá, tá saindo uma adaptação por aí,
e às vezes a adaptação vem com uma tradução de um jeito e o mangá de outro. E às vezes nem é culpa da galera, né? Aí fica a questão, o que seria melhor? Você seguir o que está indo no meio audiovisual, seguir o caminho próprio, assim, na tradução? Porque às vezes pode parecer que tem um HQ diferente, aí sai assim, uma alternativa de um outro país, e quando é fé, anunciaram a série. Aí chega o trailer da série, o trailer tá dublado, a tradução tá diferente. Às vezes tem um medo desse tipo de coisa acontecer, ou às vezes é melhor seguir o caminho que a tradução quer mesmo, continuar assim. Essa aqui é a minha pergunta. É uma pergunta interessante. Se quiserem comentar aí também, se puderem, claro. Pode ir, Carlos. Eu acho que nós dois vamos responder a mesma coisa. Depende, né, Diego? O contexto. Aí é uma escolha, né? É uma escolha editorial. Eu, enquanto editor, sempre prefiro tentar usar a tradução mais fiel possível do mangá, do quadrinho impresso, né? Então, independente de como vai ser a dublagem de um desenho animado, etc., de um filme, eu sempre prefiro seguir a tradução mais fiel possível ao original, impresso, ao quadrinho. Então, eu gosto de seguir, não vejo problema em saiu diferente no desenho animado e tal. Não é problema meu. Eu gostaria de ser o mais fiel possível ao que o autor criou no mangá. Isso é bom. Caso que eu acho que o Pedro está procurando é justamente de uma edição antiga do Dragon Ball, que quando eles fizeram um anime, saiu tipo Kami-sama, que significa Deus em japonês. Aí aqui, ele tá buscando isso. Na antiga, né, na tradução exata mesmo, se for seguir exato, é Deus mesmo, não tá errado. Aqui, ó, vou ler pra vocês. Muita gente às vezes fica confusa, mas tá certo, sabe? Às vezes acontece isso. Então aqui, ó, por exemplo, o Mestre Kami, né, chegando, tipo, não pode ser, inacreditável, mas alguém tratando o Goku é possível, não tenho certeza. Se ele está treinando no céu, seu mestre... Tá, mamãe, com licença, tô gravando. Tô gravando, mamãe, com licença, depois eu te ajudo. Não é o controle da minha TV. Depois tu vê isso. Vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Tá aparecendo na câmera. Ele é meu amigo. Não é... Pelo amor de Deus. Acontece. Ai, meu Deus do céu. Não tem respeito mesmo. Agora vai ser eu também, gente. Enfim. Mas é isso, né? Na edição ficava, né? Só pode ser Deus. Aí muita gente ficava assim na internet, gente que não entende muito. O nome do cara não era Kami-sama? Kami-sama, né? Não era o nome. Porque é o seguinte, questão de dublagem é diferente quando vocês pegam na editora, porque às vezes naquela época, por exemplo, vinha de uma dublagem, de uma outra dublagem, que veio do espanhol, que tomou as decisões. Aí às vezes vocês traduzem do mangá, que vem direto do japonês, né? Não, pode falar, Diego. É que assim, uma coisa que as pessoas esquecem, e aí é um puxão de orelha, né, delicado, é o seguinte: nós não somos malucos, né? Eu, o Cássio e qualquer editora do Brasil. Ou seja, nós contratamos profissionais, pessoas que estudam isso há muito tempo. Vou dar uma carteirada babaca aqui, mas é o caso que precisa. O meu mestrado é em ciência da linguagem, tá? De análise do discurso. Ou seja, quando um tradutor está fazendo o trabalho dele, ele não foi lá no dicionário e pegou aquela palavra, mas isso aqui significa tal coisa. Não, gente, calma. Qual é o contexto daquela palavra, daquela frase, naquela cena, dentro dessa história? Ou seja, a gente tem que ter em mente o seguinte: qual foi a experiência do leitor japonês, do leitor nos Estados Unidos, do leitor na Itália, né, seja qual for o original, né? Não vou ficar só no mangá de novo. Então, assim, quando o cara estava lendo esse quadrinho, a gente publicou o quadrinho alemão. Quando o cara estava lendo esse quadrinho lá na Alemanha, qual foi o que o autor passou para os alemães que estavam lendo esse quadrinho? E aí, como é que a gente traduz isso aqui para o Brasil? Então, tem vezes que vai ser bem fiel à frase. Tem vezes que não, porque tu não consegue traduzir, pode ser um trocadilho, ou pode ser uma referência que é totalmente dentro daquela cultura que se perde na hora da tradução, e por aí vai.
Então, eu, como editor, eu prefiro sempre escolher que o leitor brasileiro tenha a experiência mais próxima do que o leitor original teve. Se não é a mesma palavra, se vai ter que adaptar, não tem problema nenhum. Eu vou dar um exemplo bem simples. A gente está trazendo agora a primeira graphic novel oficial, assim, aspas aqui, né? A primeira graphic novel oficial que foi publicada em 1950, que em inglês é It Rhymes with Lust. E na tradução literal seria, né? Rima com luxúria. Que é uma história, um pulp lá, bem, tipo, bem noir, assim, bem, né? Sabe, traição, policial, tal, etc. Por quê? Porque o nome da personagem, da vilã, aspas de novo, o nome da vilã é Rust, que em inglês Rust rima com Lust. Então eles fizeram esse trocadilho na hora de criar o título. Quando eu e o Carlão pegamos para traduzir e adaptar, a primeira coisa que a gente falou foi: não dá para ficar esse título, porque o nome da mulher é Rust aqui no Brasil, a gente não traduziu o nome dela. Eu ia botar o nome da mulher, porque penúria, para rimar com luxúria no título, eu não podia trocar o nome da personagem. Então nós tivemos que trocar o título. O Carlão falou: Diego, não dá pra ficar esse título. Eu falei: Carlão tem toda a razão, não tem. Aí vai vir algum nerdola: mas mudaram o título certo é rima com luxúria. Não teria o menor sentido o título dessa obra no Brasil ser rima com luxúria. Então o que a gente fez? A gente foi lá na cena, que tem uma cena no final da história, de onde os roteiristas originais tiraram o título, que alguém fala num diálogo, né, a Rust, não sei o que, Lust e tal, faz uma brincadeira no diálogo. Ali naquela cena nós achamos uma outra frase que tem tudo a ver com esse clima de filme noir, filme, né, livro noir, anos 50 e tal. E aí nós trouxemos o título novo, que é Obsessão pelo Poder. Então a gente adaptou. Aí a gente viu muito filme anos 40, viu filme dublado. O Carlão falou que ele botava no YouTube e ficava ouvindo os filmes dublados. Pequena, docinho e tal, né, os policiais falando e tal. Então, sabe, tu tem que ter esse cuidado, tu tem que ter esse respeito pela obra original. Aqui a gente já trouxe, de novo, né? A gente tem obra aqui, ó, em espanhol, francês, alemão, finlandês, italiano, japonês agora. E cada um a gente tem que cuidar e ver como que a gente vai adaptar, porque o nosso tradutor, as nossas tradutoras são pessoas que dominam, mas assim, não é só questão de dominar o idioma. Dominar o idioma é relativamente fácil. É relativamente fácil dominar o idioma. O difícil é tu entender o que o autor quis dizer e aí tu trazer para a experiência do leitor brasileiro. E aí, no caso dos mangás, aí tem essa complicação, porque de repente tu tem uma edição pirata aí que tá rolando há anos na internet e o pessoal acha que aquilo ali é o certo e tu nem sabe quem foi que traduziu aquilo ali e aí fica dizendo, trocou o nome do cara, essa edição que tu tá lendo aí, meu amigo, tá errado. Mas é assim o nome do personagem. Cara, não é. Desculpe se isso aí tá há 10 anos na tua mão e virou, né, ficou aspas comum. Não é esse o nome. Agora, por exemplo, né, a Netflix teve problema com a Wandinha, porque queriam que chamasse ela de quarta-feira. Cara, quando o Adams criou a família Adams, na verdade ele nem criou, né? Eram várias ilustrações isoladas que ele publicava em revistas importantes nos Estados Unidos. Ele fez mais de 1.200 ilustrações na vida dele e menos de 10% dessas ilustrações tinha essa família, esses personagens góticos. Um produtor de televisão que era fã do trabalho dele chamou ele nos anos 60 e disse assim: cara, me ajuda a fazer um background rápido para esses personagens. Aí a família Adams nasceu na televisão. Depois é que ela vai para os quadrinhos. Olha que louco, né? Ela vem das ilustrações para ir para a televisão para depois voltar para os quadrinhos. E sempre foi chamado de Wandinha no Brasil, por causa, né, do W e tal. E aí queriam agora que traduzisse para quarta-feira, para não sei. Cara, não, cara. Sabe? Aí é o inverso. Aí, peraí, tu tem décadas aqui no Brasil, do nome e tal. Aí ficou Wandinha. Agora, provavelmente, o pessoal e os nerdolas já estão tudo desesperados, o Castro já deve estar sabendo disso também, a gente está só esperando. Provavelmente, a Disney vai trocar o nome do Homem-Aranha para Spider-Man. Daqui a pouco vai mudar, porque os games já tá vindo tudo em inglês, já não está mais traduzido. Sim, o Superman mudou na virada do século XX para o século XXI. Nós velhos chamamos de Super-Homem, mas ele passou a ser Superman. Nós velhos falamos Guerra nas Estrelas. O priminho, o filho da minha prima é fã de Star Wars, tava me pegar comigo os filmes pra ver e tal, e ele tava um dia com a camiseta do Darth Vader, eu olhei pra ele e falei, pô, que legal na camiseta do Guerra nas Estrelas. E ele me olhou, o que é Guerra nas Estrelas? Ele não sabe o que é Guerra nas Estrelas. Desculpe, Star Wars. Então, cara, é contexto. Uma coisa que a gente aprende estudando análise do discurso significado é contexto. Depende do contexto.
Então, o contexto daquele quadrinho original depende do período, depende da época, depende de como é que a gente vai traduzir para o Brasil. O que a gente não pode sair é apedrejando tradutores, porque esses caras são bem tradutoras, porque esses profissionais são maravilhosos e eles não tiraram do bolso a solução que eles apresentam ali pra gente. Uhum. Justamente esse é o motivo de eu ter feito a pergunta, para esclarecer bem, porque muitas vezes tem um fã que vê e fala, não tá do jeito que eu queria, às vezes, né, não só por causa de uma dublagem, às vezes por causa de uma scan, e ele fica chateado, assim, por que não? Aí você vê, eles estão fazendo um trabalho direito, estão pegando o original, adaptando bem, sabe? Aí os caras, não, mas não é do jeito que eu queria. Às vezes, pode uma obra passar legalmente ou não por diferentes tradutores, ou na televisão, ou ilegalmente. E às vezes, como não tem esse contato, sabe? Não vai chegar a editora, ficar falando com o produtor da série, que vai falar com o cara que está fazendo a scan ilegal. Tem algumas diferenças, sim, na hora da tradução. E eu particularmente, eu acho bom ter diferentes versões. Porque, por exemplo, existem termos em diversas línguas que não existe uma tradução exata para o português. Um exemplo que eu dou é na série do Naruto tem um bordão que ele usa o tempo todo, que é o Datibayo. Datibayo não tem uma tradução exata para isso. Então, dependendo de onde foi traduzido, vai ter traduções diferentes. Enquanto no anime ele vai falar tô certo, no mangá ele falava tá ligado. E também eu lembro no início da internet que tinha uma tradução que era tipo, é isso aí. Existem termos desse tipo, só que às vezes o fã, por não saber o contexto, que é muito bom vocês terem falado, fica com essa, não, a versão minha é exata. Até mesmo você mencionou a família Adams, né? Essa questão da família Adams. Eu tinha um compilado de algumas das tirinhas do Charles Adams. Eu fiz uma entrevista com um animador que era fã dele, que também tinha comentado umas coisas da série dos Oblongs. Tem essa questão de que a série nova chegou e escalaram um ator que era diferente do ator anterior. Aí eles falaram, poxa, aí muita gente na internet defendeu e tem razão, porque eles estão usando uma adaptação, uma tradução para um outro meio, de certa maneira, das ilustrações que ele fazia. E como são ilustrações caricatas, tem diferentes interpretações. Você pode pegar um homem mais alto bonito para fazer o cara, ou um que parece mais com os desenhos. Eu acho que às vezes a tradução de uma língua para outra também acontece isso. E é muito bom também a questão. E tem também a questão, né? O Cássio também pode falar disso, que é a questão do meio, tá? Por exemplo, assim, falando de inglês agora, tá? Tem vezes que no balão do quadrinho, uma frase em inglês, se tu tenta traduzir o mais fiel possível, não cabe, porque o português geralmente acaba aumentando o texto. Então tem vezes que a gente tem que cortar texto, mas não tá exatamente igual, cara, porque não cabe no balão. E a mesma coisa para legenda. Eu tenho uma ex-aluna minha que faz a legenda para Netflix, e aí, de vez em quando eu vejo o trabalho dela, dou parabéns para ela, converso com ela. Tem vezes que, eu tô ouvindo ali, eu sei que o cara não falou só aquilo ali, mas o tempo da legenda tem que diminuir, porque senão já trocou a cena e o cara não conseguiu terminar de ler. Então também tem que levar em consideração isso também. Isso também faz parte do nosso trabalho. Tem vezes que a gente tem que olhar e dizer, cara, não cabe, não deu no balão, vamos trocar aqui, vamos, qual é a essência dessa frase? É isso? Mantém isso e essa gordurinha a gente tira. Mas não tá igual. Bom, não cabe, porque adianta eu fazer igual e o leitor não conseguir ler porque cortou o balão, ficou muito grande, tal. Ou a pessoa que está vendo a série não conseguiu ler a legenda ali, se a pessoa não tem condições de ver o original. Né, tal. Então também depende do meio. O meio também interfere na produção. Imagino. E enfim, eu tenho uma dúvida engraçada, que eu acho engraçada a parte eu tinha visto no Twitter uma vez, que tem a cerveja 51, né, no mangá da Ryuko. Sim, isso tem no original mesmo? Sim, ele desenhou um rótulo de 51. Nossa, isso tem no original também, cara?
Sim, quando eu postei brincando, já que é o nosso primeiro mangá, né? Eu falei, gente, né? Essa é uma prova que o mangá tinha que vir pro Brasil, e não, a gente não alterou, foi o Eldo que desenhou. Eles estão numa boate lá e aparece direitinho o rótulo da cachaça 51, assim, não foi a gente que fez, não. Imagina que a gente ia mexer na... Eu entendo por que eles pensaram isso. Existem scans ilegais que o pessoal tava pegando coisas brasileiras, tipo, tem um personagem japonês comendo um lame, aí eles colocavam o miojo da Mônica. Aí, como já acontecia muito isso, deles trocam uma cerveja por uma 51, quando apareceu de verdade, todo mundo deve ter achado que era isso também, né? Foi o Eldo que desenhou, não foi a gente não. Ele mesmo que botou a cachaça ali, não foi a gente não. Eu achei muito legal isso. Eu acho muito legal essa, entre aspas, a brasileirada dele. A brasileirada que já tinha, né? Qualquer coisa, se tiver contato com o autor, coloca uma coisa brasileirada aí. E detalhe, tá? Essa cena que tem a cachaça não é no Brasil. Isso está acontecendo numa boate lá em Tóquio e tal, não sei o que aparece a cachaça essa noite. Não tem ninguém no Brasil, né? Ele aparece, tem uma parte bem de espionagem, assim, que eles vão para o Oriente Médio, depois eles vão para o Japão, depois eles vão para vários lugares diferentes, mas o Brasil eles não vêm. E aí a cachaça tá lá no Japão, não é no Brasil, não. Não é no Brasil. Muito bom. Eles estão importando cachaça da gente, né? Nesse universo. Não, mas uma pergunta, né? Que o tempo está passando, né? É sobre a receptividade, assim, como é que funciona a entrada de mangás nacionais, obras nacionais novas, autores novos. O Cássio, eu acho que pode comentar muito bem. Ambos podem comentar essa parte, complementar. Para ambos, né? Ambos publicam HQ nacionais. Ambos publicam. Sim, chegada de novos autores, que eu falei no início também sobre... Sim, um autor desconhecido, mas que tem sucesso numa região, já é difícil. Os autores que estão chegando agora, também às vezes pode ser. Então eu queria saber se a editora vai estar aberta depois de um tempo, para chegar novos autores. Eu acho que o Cássio pode responder bacana isso aí, porque ele publica muita obra brasileira. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que a gente estava falando de autores japoneses, vale um pouco para os brasileiros também, né? Você tem autores brasileiros mais conhecidos hoje em dia e que, quando você vai lançar, talvez você venda mais e tal, mas não dá para a gente lançar só gente conhecida. Uma coisa muito legal do nosso trabalho é exatamente descobrir novos autores brasileiros bons, né? E tem muita coisa. A produção brasileira hoje é incrível, né? A produção brasileira hoje tem de todos os estilos de quadrinhos. Tem muita gente fazendo quadrinho brasileiro em estilo mangá, né? O Max mesmo, né? Andrade, que a gente lançou agora, o Pré, né? O quadrinho dele. Ele ganhou Silent Mangá, já foi pro Japão 2 vezes. E ele faz os quadrinhos dele no estilo mangá, porque ele cresceu lendo mangá. Né? Ele era fã de Dragon Ball e tal. Então, assim, tem muito autora brasileiros fazendo trabalhos incríveis e é muito legal pra gente descobrir esses autores em feiras, em eventos, na internet mesmo, e poder lançá-los nas nossas editoras, né? Eu acho que faz parte do trabalho da editora também fazer uma boa divulgação desses novos autores para que eles comecem a ser conhecidos, para que as pessoas leiam. Se é um autor novo que tem uma ótima história, a editora vai ter todo o trabalho de ajudar a divulgar aquela história e para esse autor começar a ser conhecido. Então, os novos autores têm que começar de algum lugar, né? Eu acho que as editoras hoje de quadrinhos brasileiras, todas estão muito abertas a publicar quadrinhos nacionais também, né? Tem muita gente publicando autores brasileiros hoje. O Diego, principalmente, ele publica vira e mexe, né, Diego? Publica, né, obras brasileiras, né? A gente desde o começo, na verdade, a gente começou com trabalhos brasileiros, depois é que a gente foi trazer, né, coisas de fora. Então a gente tem esses dois momentos, assim, eu também sou autor, também sou roteirista e tal, então a gente está sempre publicando brasileiras, né, e artistas estrangeiros, e que deu a mesma coisa com a gente que o Cássio falou. A gente acabou de publicar na virada do ano agora o Yasuki, que é uma obra do Isaac. O Isaac é um artista maravilhoso, que ele apareceu num projeto muito bonito, que é um projeto de uma outra editora, da Editora Mina, que é o projeto Histórias Periféricas,
né, ele apareceu lá com o trabalho dele lindo, e aí a gente entrou em contato com ele e falou, cara, tu tem alguma obra? E ele, eu quero fazer a história do primeiro samurai negro, o primeiro e único, né, samurai negro, tal, né, do Japão medieval e tal. E aí a gente, cara, faz aí. E o Isaac começou a fazer, só que veio o negócio da pandemia e tal, foi bem complicado, acabou atrasando, assim, a gente segurou, a gente falou, cara, quando tu estiver bem, tu termina. A gente matou no peito, a gente esperou ele estar bem para ele conseguir terminar, então acabou atrasando um pouquinho, mas valeu cada minuto de espera, porque o trabalho está lindo. E apesar de ele ser na leitura ocidental, ele é um mangá, sabe? O trabalho do Isaac, né? O Isaac é fã de mangá, assim, gente, é lindo demais o que ele fez, ele é maravilhoso. E aí, por coincidência, quando a gente lançou, foi bem na virada do ano, foi quando o Yasuki foi tema do Carnaval de São Paulo e ganhou. E aí o pessoal começou a brincar e dizer que o nosso marketing estava muito agressivo, que a gente tinha comprado para promover o quadrinho e tal, porque é muito legal, sabe? E é um autor novo, né? Mas está relativamente pouco tempo publicando, tá? Então é muito legal a gente poder entrar em contato com artistas novos e poder, né, ver esse trabalho maravilhoso que está vindo, assim. Então, para a gente é sempre uma maravilha poder publicar novos artistas, novas artistas. Muito bacana, cara. Bom, já que daqui a pouco vai encerrar em 10 minutos, o Biscurinho. Vamos encerrando. Podemos encerrar? É isso aí, podemos encerrar. Muito obrigado, Cássio, Diego. Obrigado pela paciência, que eu não estou tão acostumado a fazer entrevista assim ao vivo, né? Tô aprendendo muito com o Pedro Podcast, que ele já fez várias, né? Já fiz várias com dubladores. E muito obrigado pela recepção. Vocês passaram muitas informações importantes no mundo das editoras. Coisas que eu aprendi agora também, né? E esclarecer umas dúvidas para o público, porque ele tem um público diversificado, né? O Pedro. E eu também tenho muita criança no meu canal. Legal. E é bom para as crianças aprenderem. E para finalizar aqui, eu ia contar a história do primeiro mangá. Quando eu era menino, eu não gostava muito de mangá. De repente, eu ganhei um presente. Um mangá do Dragon Ball. Da antiga editora, quer dizer, da antiga, sabe? Das antigas. Da Conrad, né? Tanco bom. Quando eu comprei esse mangá pela primeira vez, a minha mãe, sabe, às vezes dizia que era um pouco violento, então eu não curtia tanto. Hoje em dia já não pensa tanto assim. Quando eu comprei o mangá, eu não li, porque eu tava com preconceito com isso. Na época, né? Hoje em dia eu sou um grande fã dessas coisas. Mas a edição era legalzinha, eu vi as imagens. Aí eu, de repente, foi ao aniversário de um colega meu. Eu dei o mangá do Dragon Ball de presente pra ele. E eu lembro que ele ficou lendo a festinha inteira. Então a mãe dele chegou pra mim. Ele amou esse presente. É o melhor presente que ele ganhou. Valeu. Aí o menininho, né? Tá bom, né? Nossa. Aí, anos depois, né? Claro, eu virei um grande fã de mangá. Colecionei um monte. Mas naquela época eu falei, poxa... Às vezes até um menininho vai pegar uma ediçãozinha assim, lê e fala, nossa, essa é a coisa mais incrível do mundo. Muito bom. Mas é isso aí, né, gente? Muito obrigado aqui pela entrevista. Sou fãzaço de vocês. Tô com o polegarzinho pra cima também. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado pelo carinho. Foi muito bacana. Foi bacana estar com o Diego junto aqui. Né? Meu ex-aluno e agora grande colega, editor. Sim. Muito e obrigado vocês também pelo convite aí, pelo tempo. Espero que quem estava nos ouvindo aí, quem nos ouça, tenha gostado desse podcast. E isso aí, galera. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho. Muito bom. Primeira live com o Cássio, né? A gente já falou em off que já nos conhecemos pessoalmente várias vezes, mas live é a primeira vez. E quem quiser, né, bater papo aí na internet, só chamar Diego Morro mesmo, ou pelos perfis da editora, da Script também, é só chamar que a gente vai conversando. E vocês, por isso também, quando quiser bater papo, chamar tal, sempre só mandar mensagem que a gente grava, que a gente faz, tá valendo. É sempre um prazer. Então é isso. Valeu! Valeu, galera. Tchau, Valeu, gente. Tchau.